do S. Márcio Santin. Senhor presidente da Cooperativa Central Sabor Colonial de Chapecó, Antônio Luiz Quinor. Senhora gerente da Gerência de Agravos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Florianópolis, Ivânia da Costa Foster. Senhor diretor da Cooperativa União das Cooperativas de Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, Unicafes, Genes da Fonseca. Senhor gerente estadual de Extensão Rural e Pesquisa da IPAGRE, Edilene Ivandeter. Senhor coordenador da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, FETRAF, Santa Catarina, Alexandre Bergamin. Senhor presidente do Sindicato Rural do município da Agrolândia, Túlio Ramos. Convidamos para a palestra Implantação das Compras da Agricultura Familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNA, de Santa Catarina, alternativas para melhoria da logística de armazenagem e distribuição. Currículo do palestrante. Possui mestrado em Educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau no ano 2005, exerceu a função de secretário municipal de Educação de Blumenau, período de abril de 2010 a dezembro de 2012, professor mestre da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina, é professor colaborador da pós-graduação da Unicelv Santa Catarina, tem experiência na área de educação com ênfase em políticas de formação de educadores e gestão da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: política e administração da educação, formação inicial e continuada de professores, exerceu o cargo de diretor na Diretoria de Articulação com os Municípios, vinculada à Secretaria de Estado de Educação até 3 de maio de 2018. Com a palavra, o palestrante, senhor Osmar Matiola. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Agradecer pelo convite, deputado Milton Obos, pela iniciativa, através da sua assessoria. Está aí o Neto, para quem não conhece, esse moço aí que está conversando no pé de ouvido com eles. Ele é um dos grandes responsáveis por essa articulação toda, de estarem todos vocês aqui presentes nesse dia. Tá? Dizer que o que eu vou conversar com vocês é resultado de um trabalho coletivo de muitas mãos dentro da Secretaria de Educação. Já citei no início da minha fala a presença aqui, em especial, de duas técnicas que nos ajudaram muito nesse trabalho, da Marizone e da Salete, da articulação com outras instituições, o pessoal da FETRAF, né, que esteve junto conosco desde o primeiro momento, o pessoal do MDA, o pessoal da Secretaria da Agricultura, enfim. A gente vai relatar um pouco aqui do quanto a gente conseguiu avançar a partir de uma demanda, né, muito forte quando chegamos na Secretaria de Educação em 2013, que era a compra da agricultura familiar, né, direta pela Secretaria de Educação, tá, das cooperativas ou dos agricultores familiares do Estado de Santa Catarina. A minha fala está organizada em mais ou menos 3 partes. Na primeira parte, eu faço um breve relato do que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, depois como que se deu esse processo de aquisição no Estado de Santa Catarina, liderado pela Secretaria de Educação e outras instituições, que se articularam para fazer essa compra, e depois algumas sugestões do que a gente viu, né, da experiência desses 5 anos, onde a gente esteve na frente da Diretoria de Articulação com os Municípios, onde está a Gerência de Alimentação Escolar, né, da experiência que a gente acumulou nesses anos, que podem resultar em aperfeiçoamentos e melhorias em todo o processo, né, e, inclusive, alertando e apontando para a inclusão de outros setores. Tá? Queria saudar também o professor Rodolfo Pinto da Luz, ex-secretário de Educação aqui de Florianópolis, presidente da União de todos os secretários municipais de educação do Estado durante muitos anos, também acompanhou a trajetória da implementação dessa política aqui
no Estado. Saudar também o pessoal lá da minha cidade. Eu sou natural de Dona Ema, né, sou do interior, sou uma pessoa que está muito ligada à questão do tema da agricultura familiar, né, e para mim me honra bastante poder, né, deixar esse legado, né, pelo tempo que passei lá na Secretaria de Estado da Educação, sob a liderança do professor Eduardo Deschamps, deixar esse legado, né, de ter implantado uma política pública com relativo sucesso, hoje reconhecida, né, por vários setores aqui no Estado. Então, o PENAE é um programa que tem mais de 50 anos, né, a merenda escolar, hoje chamada de alimentação escolar. Ele tem mais de 50 anos dentro da história da educação brasileira. Tá? E ele é reconhecido por uma lei somente no ano 2009. É transformado em lei e tornado uma política pública. E, nessa política pública, que é a Lei 11.947, há um artigo que institui que, de todos os recursos que o governo federal repassar para as entidades, né, municipais, municípios ou Estado, né, que executam, ou mesmo entidades do governo federal que executam a política de alimentação escolar, 30% no mínimo deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Então, isso não é novidade para ninguém, mas é importante ressaltar que ele se torna uma política pública em 2009, né, efetivamente instalada e legitimada, né, a partir desse artigo 14, onde frisa, inclusive, o seguinte, né, que, dentro dessa compra da agricultura familiar, né, deverá se priorizar assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. Né, uma clara ênfase de inclusão, né, social nessa política pública. Em Santa Catarina, o PENAE ele é executado de duas formas. Tá? A gestão terceirizada foi uma política de governo implantada em 2009, 2010, tá? Já está na segunda versão, eu digo assim, dos contratos da agricultura, da compra da alimentação escolar, desculpe, né? A partir da gestão terceirizada da alimentação escolar. A primeira versão perdurou até 2014, né, quando venceram os primeiros contratos, e em 2014, né, agora em 2019, vence a segunda versão dos contratos, tá, e que vem sendo aperfeiçoado. Basicamente, né, como é que funciona? A Secretaria de Educação recebe o recurso do FNDE, esse recurso só pode ser utilizado para compra de gêneros, tá? O recurso federal não pode ser utilizado para nenhuma outra despesa de logística, armazenagem, contratação de merendeira, nada disso. Esse recurso só pode ser utilizado para compra de gêneros. Tá? A Secretaria de Educação contrata empresas, e essas empresas, né, em 7 lotes, fazem todo o processo de aquisição, distribuição, preparo, contratação de merendeiras, compra de gás, enfim, fazem todo o provimento de preparação da alimentação escolar nas mais de 1.050 escolas do Estado. E a Secretaria de Educação inseriu, a partir de 2015, compras da agricultura familiar, tá, nesse processo da gestão terceirizada da alimentação escolar, que está em 95% das escolas. O outro processo a gente chama de autogestão. São as escolas que não estão terceirizadas, apenas 5% delas, tá, onde a Secretaria de Educação compra e faz licitação, compra de gêneros através de pregão eletrônico ou ainda compra da agricultura familiar. A maior parte das escolas da autogestão recebem produtos da agricultura familiar, que a Secretaria compra, e as cooperativas daí entregam diretamente nas escolas. E o que não é comprado pela agricultura familiar é compra através de pregão eletrônico, a Secretaria armazena e distribui, leva de caminhão lá para as agências regionais de desenvolvimento regional, que levam até as escolas. Em 2018, nesse ano, estão estimados os valores na ordem de 40 milhões de reais que o governo federal vai repassar para a Secretaria de Estado da Educação fazer a aquisição exclusiva de gêneros. Então, desses 40 milhões de reais, se a gente aplicar a regra dos 30%, no mínimo 12 milhões de reais terão que ser destinados a compras de gêneros diretamente da agricultura familiar aqui no Estado de Santa Catarina. E aqui estou olhando apenas para a rede estadual. Tá? Esse valor apenas da rede estadual não inclui os municípios. Se a gente levar em consideração que os municípios detêm, hoje, 60% da matrícula no Estado de Santa Catarina, daqueles alunos que têm direito à alimentação escolar, significa que
nós vamos ter aproximadamente mais 50 milhões de reais que são destinados pelo governo federal às prefeituras, tá? Dos quais saem também 30% no mínimo para a compra da agricultura familiar. Então, se eu somar aqui os 12 milhões do Estado, com mais, né, os 15 milhões, em torno de 15 milhões a 20 milhões das prefeituras, isso vai dar algo em torno, né, de quase 30 milhões de reais que, em Santa Catarina, são destinados, deveriam ser destinados em 2018 para a compra da agricultura familiar. Então, como eu disse, a legislação não permite que esse recurso seja utilizado para outros fins. Então, não dá para pensar nada em relação a armazenagem, transporte, logística e distribuição como recurso do governo federal. Nós vamos ter que buscar uma alternativa do governo do Estado, né, das entidades envolvidas no processo para a questão da logística, aperfeiçoamento do transporte, enfim, da entrega, né, desses gêneros nas nossas escolas. Como é que se deu esse processo em Santa Catarina? É preciso contar essa história, né? Essa história já está escrita num artigo publicado pela Univale, num Congresso Internacional de Políticas Públicas que foi realizado lá no ano de 2017. Então, quem quiser mais detalhes, é só ir lá procurar na Univale, existe um artigo que a gente publicou relatando o passo a passo dessa experiência. Eu vou sintetizá-la um pouquinho aqui em função do tempo. E eu digo o seguinte, né, que esse desafio da compra da agricultura familiar só foi vencido graças a essa ação articulada intersetorial que a gente provocou a partir da pressão que o governo sofria naquele momento. É preciso dizer isso. Muitas vezes o governo só funciona sob pressão. Tá? É uma máxima, né, que é verdade. Tá? E a gente assumiu, em 2013, com muita pressão para essa compra da agricultura familiar. E isso começa exatamente numa ação, no ano de 2013, no dia 5 de novembro de 2013, lá no auditório da IPAGRE, onde essa pessoa aqui foi muito importante em todo esse processo, que se encontra também aqui no auditório no dia de hoje, que é o ex-delegado federal do MDA em Santa Catarina, que é o Jurandir. O Jurandir nos procurava, né, insistentemente para buscar uma solução para o problema. E nós articulamos lá na Secretaria de Educação exatamente esse primeiro seminário, onde a gente nada mais fez do que encontrar as demandas da Secretaria de Educação, tá, com aquilo que as cooperativas e os agricultores estavam solicitando desde 2009, que era que a Secretaria de Educação fizesse a compra da agricultura familiar de acordo com o que previa a Lei 11.947. Então, esse é o marco que a gente considera o marco da primeira grande reunião que deflagra o processo, tá, de aquisição da agricultura familiar. Aí eu fiz uma rápida linha do tempo, né? O que a gente conseguiu fazer naquele ano de 2013? Promover reuniões, tá, juntando, lá na IPAGRE, né, os vários órgãos ligados à produção e ao estímulo e ao fomento das cooperativas. A gente descobriu que existia um programa federal que exatamente estimulava a criação de cooperativas. Tá? Essas cooperativas, tá, apresentaram para nós quais os produtos que eles tinham condições de fornecer. A Secretaria fez uma lista de produtos, que era a lista de produtos que, naquele momento, a gente imaginava que podiam ser adquiridos sem risco de fornecimento, né, da alimentação escolar. Em 2014, a gente lançou o edital da compra da agricultura familiar de acordo com as regras da Lei 11.947, por dispensa de licitação. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. De maio até dezembro, a gente demorou todo o processo burocrático, e isso aqui é um desafio enorme, né? 6 meses para você lançar um edital e assinar contrato é muito tempo, né? Porque o agricultor, né, só sabe que só pode fornecer a partir do contrato, né? E ele fica naquela situação, quando é que vai ser assinado o contrato? E a produção? Eu vou esperar o contrato assinar para iniciar a produção? É um drama que a gente enfrenta dentro do órgão público, que é a questão da burocracia dos lançamentos dos editais. Tá? Em 2015, a gente conseguiu, a partir daqueles contratos, né, executar 16% do recurso do PNAE, com as cooperativas participantes. É bom que se diga que a gente pôs um edital para comprar 12 milhões, mas, na verdade, a gente não conseguiu, naquele momento, fornecedor para os 12 milhões. A gente comprou metade, né, e, em 2016, a gente conseguiu chegar a 27,7%
do recurso, tá, repassado pelo governo federal, quase chegando aos 30%. Faltou bem pouquinho, mas vejam que apenas 2 anos a gente salta de 0 para quase 30% de compra da agricultura familiar, mostrando que, de fato, o Estado tem um enorme potencial. Em 2017, a gente trabalhou com mais de 30 cooperativas e o valor já estimado e contratado foi de R$16 milhões, tá? Que a gente está agora fechando exatamente os números junto ao FNDE, se isso vai se confirmar ou não. Mas, certamente, nós já ultrapassamos em 2017 o valor de 2017, a gente só não tem o número oficial divulgado pelo FNDE. Como é que está estruturado o processo? O processo da compra da agricultura familiar ele se dá por chamada pública. Então, não é uma licitação, não é uma modalidade de licitação comum, ela é especializada, porque ela acaba trabalhando exatamente a regionalização da compra. Se a gente fosse fazer uma compra só, certamente a gente teria dificuldade de atender os produtores nas suas regiões. Então, a gente fez e faz, continua fazendo até hoje, a chamada pública em lotes. Cada cor dessa aqui é um lote, onde, na chamada pública, tem prioridade para o fornecimento a cooperativa que se localiza naquela região. Só depois de exauridas as cooperativas dessa região é que se vai buscar uma cooperativa de uma outra região para atender essa região, ou ainda uma cooperativa de um outro estado para atender essa região aqui. Então, o processo, de fato, prioriza a produção local. Tá? As 8 macro-regiões são essas aqui: Grande Florianópolis, Brusque, Tubarão, Lages, Jaraguá do Sul, Canoinhas, Xanxerê e Chapecó. Tá? E o processo da compra se dá por chamada pública. Tá? A chamada pública é uma modalidade de compra, tá, prevista na Lei 8666, tá, mas, na verdade, ela não tem concorrência, ela não tem uma disputa. Tá? Ela credencia, nada mais é do que um credenciamento, né, das instituições do setor, tá, das instituições que são habilitadas, né, através do edital, e essas instituições, a partir da sua habilitação, da sua comprovação, por exemplo, no caso de uma cooperativa que quer fornecer, ou do empreendedor que quer fornecer para alimentação escolar, ele tem que ter a DAP jurídica. Tá? Ele tem que estar reconhecido no Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF para poder, tá, se inscrever e participar e apresentar o projeto de venda. Tá? Esse credenciamento é feito através de um edital. A Secretaria faz o edital de chamada pública, pode fazer quantos editais quiser. Normalmente, a gente faz, lá na Secretaria tem feito de 2 a 3 editais por ano. Tá? E desses editais podem participar, né, de acordo com os critérios, tá, essas cooperativas e as associações de agricultores. E por que a gente tem estabelecido nos nossos editais apenas a participação das pessoas jurídicas? Porque a legislação prevê que o Estado ou o município que receber mais de R$700 mil por ano do PNAE e do FNDE, ele pode optar por receber projetos de venda apenas de quem detém a DAP jurídica. Porque, além da DAP jurídica, tem a DAP física, que é o agricultor, né, pessoa física, que poderia vender também para o governo do Estado. Só que, como o limite é R$20 mil por agricultor familiar, isso representa para nós uma dificuldade enorme de estabelecer uma compra direta de um agricultor familiar, pessoa física, porque o R$20 mil para o consumo da rede estadual ele é muito pequeno. Tá? Então, a gente teria que pulverizar essa compra, essas chamadas públicas, o que seria absolutamente inviável. Por isso, a gente opta por fazer chamadas públicas regionalizadas, priorizando as organizações, né, no Estado que estão envolvendo exatamente os agricultores familiares em cooperativas ou associações. Tá? Esse credenciamento das cooperativas, né, no dia da abertura do credenciamento, que é disciplinada por edital, a cooperativa entrega 2 envelopes. Né? Um envelope com a documentação, né, tem que estar registrada, enfim, todas aquelas partes burocráticas, né, comprovando o funcionamento, e etc., né, e comprovando, inclusive, a atualização da sua DAP jurídica. Né, e o segundo envelope é o projeto de venda. Né, e o projeto de venda nada mais é do que a apresentação dos produtos que a cooperativa tem condições de fornecer,
de acordo com a produção dos seus cooperados. Tá? Cada cooperativa dessa recolhe daí de cada agricultor familiar, né, do limite de R$ 20.000, tá? Junta todas essas possibilidades, né, de cada um desses agricultores que são associados e vai poder somar valores sem limite, né, podendo chegar a 2 milhões, 3 milhões, dependendo do número de associados e do número de pessoas que estão envolvidas na cooperativa e no fornecimento desse gênero. Então, nós temos cooperativas que chegam a ter contratos conosco de R$ 2 milhões, de mais de R$ 2 milhões de fornecimento de gêneros para alimentação escolar, uma cooperativa só. A gente estima que estão envolvidos em torno de 5.000 agricultores, hoje fornecendo para alimentação escolar no governo do Estado, através das mais de 37 cooperativas que fornecem para a gente. Quais são os produtos que estão sendo fornecidos hoje? Todas as escolas recebem esse conjunto de produtos aqui, tá? Independente se a escola é terceirizada ou autogestão. Todos esses produtos aqui estão presentes na alimentação escolar e vêm da agricultura familiar do Estado de Santa Catarina. Tá? E as mais de 30 cooperativas estão aqui representadas nas mais diversas regiões do Estado. Depois eu mostro isso no mapa, né, do Estado, que fica bem mais fácil da gente ver. Tá? Como é que é a atual, e aí já vou indo para a terceira parte da minha fala, né? Como é que é a atual estratégia de compra na parte da logística e armazenamento, que é o nosso principal debate aqui. Então, a gente já sabe que a gente tem potencial de comprar, né, da agricultura familiar. A agricultura familiar já demonstrou que tem condições de fornecer para nós aqueles produtos que estão aí, e a gente tem experiência de ampliação daqueles produtos também, tá, na experiência da autogestão, principalmente na entrega de ponto a ponto. O que a gente precisa cuidar e trabalhar com mais atenção de agora para frente? É exatamente essa estratégia da logística e do armazenamento, que é onde a gente tem encontrado algumas dificuldades. Tá? Por quê? Porque quem faz a distribuição, a logística e o armazenamento hoje são as empresas terceirizadas. Tá? Quando a gente lançou o edital lá em 2014, tá, o edital a gente queria levar a agricultura familiar para todas as nossas escolas. Né? Se a gente fizesse para um grupo de escolas lá no Oeste, seria fácil. Se fizesse um grupo de escolas do Alto Vale, talvez seria fácil também. Agora, todas as escolas receberem produtos da agricultura familiar dependia da gente estabelecer uma estratégia de logística e armazenamento e de entrega diferenciada. E, naquele momento, as empresas terceirizadas, por força do próprio contrato que a gente tinha feito em 2014, tinham que receber esses produtos e levar esses produtos para as escolas, incluir no cardápio das escolas. Então, toda a compra dos 8 lotes, hoje, passa por esses depósitos. Tá? Aqui onde tem R é a empresa Risotolândia, aqui onde tem N é a empresa NutriPlus, que são as empresas que detêm os 7 lotes da alimentação escolar que são contratados em licitação no Estado. E o R e o S aqui é um lote que a gente tem de armazenagem e distribuição na Secretaria de Educação, através de um contrato com a Conab. Tá? A Conab armazena para nós, dá um lote aqui na Grande Florianópolis, e, a partir daqui, a gente distribui a agricultura familiar para as escolas, né, de autogestão, enfim, para as escolas que não estão envolvidas nesse processo da terceirização. Então, foi fundamental a participação das empresas aqui, da terceirização, porque a cooperativa não tinha, né, condições, naquele momento, de ter capilaridade de entregar em todas as escolas. Né, cada lote desses 8 aí representa mais ou menos algo em torno de 200 escolas, 150 escolas. Tá? E cada escola uma distante da outra, às vezes 40, 50 quilômetros. Tá? Então, isso, naquele momento, não era viável do ponto de vista de fazer chegar a compra da agricultura familiar das cooperativas. Então, a gente optou, a cooperativa entrega nesse depósito e a empresa terceirizada, né, a partir do acompanhamento da GERED dessa região aqui, confere o dia que a cooperativa leva os alimentos, confere, vê se realmente é aquilo que foi contratado pela secretaria, a empresa leva até a escola, e, quando chega na escola, o diretor da escola vai acompanhar a guia de entrega da agricultura familiar e vai conferir de novo se, de fato, chegou aquilo que a Secretaria de Educação comprou. E encaminha uma cópia dessa guia para a GERED, tá, que
registra na Gered e encaminha para a Secretaria de Educação. Tá? Cópia dessa guia para a gente conferir se, de fato, tudo que foi comprado chegou lá na unidade escolar. Tá? Então, é basicamente esse fluxo aqui, né? Cooperativa, né, que foi credenciada, que participou da chamada pública, que assinou contrato, entrega o produto na agricultura familiar no CD, a empresa terceirizada recebe e confere, a comissão da Secretaria de Educação e da Gered, através da Gered, acompanha e confere, a empresa leva os produtos para as escolas, o gestor da escola recebe, confere, assina a guia de recebimento, a Gered encaminha a guia de recebimento para a sede arquiva, né, e a Gered, polo do CD, certifica as notas das cooperativas. Tá? A cooperativa entrega a nota daquela compra que foi entregue no CD para a Gered, ela certifica, confere, dá o de acordo, encaminha a nota para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação, através da Gerência de Alimentação Escolar, né, encaminha para o pagamento, né, que é feito mais ou menos dentro do prazo de 30 dias. Tá? Entregou a nota, né, o Valdeci confirma aí ou não, mais ou menos 30 dias depois, né, é creditado direto na conta da cooperativa o valor. Aqui a gente consegue visualizar, num mapa, né, essa estrutura toda. Então, veja que o círculo em azul é onde estão concentrados, né, a maior parte das cooperativas. Tá? Veja que a gente tem aqui, né, um conjunto grande de cooperativas, 2 centros de distribuição, e no Estado, mais ou menos, representa 1,5 milhão da população catarinense que vive nessa região aqui. Tá? No círculo vermelho, tá, é onde está o restante da população. Mais ou menos 5,5 milhões de habitantes do Estado moram nessa região aqui. Tá? Onde a gente tem, né, algumas cooperativas. Na região sul, aqui, várias delas, né, uma boa concentração de cooperativas na região sul, né? No Alto Vale, algumas no norte do Estado, mas, de fato, a maior parte das cooperativas estão aqui no meio oeste e no oeste de Santa Catarina, que fornece atualmente para nós. Tá? Quando a gente fez o seminário lá em 2013, né, Jurandir, era mais ou menos isso. Né? A maior parte das cooperativas com registro estavam nessa região e a demanda, né, nessa outra região onde está concentrada a população de Santa Catarina. Então, esse é um desafio para a questão da armazenagem e da distribuição. Né? De qualquer forma, nós vamos ter produção nessa região e o consumo nessa região aqui. Então, a gente vai ter que pensar, de fato, uma boa estratégia, né, de tirar a produção daqui e conseguir fazer com que ela chegue nesses centros de consumo que estão concentrados no espaço do litoral de Santa Catarina. Aqui é um pouco o desafio apontado a partir das escolas da rede estadual. Cada pontinho desse é uma escola da rede estadual. Tá? O pontinho em azul é o nosso principal modelo de escola, 49% das nossas escolas, é um pontinho azul desse, que é uma escola que atende anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Portanto, é uma escola que tem criança de 6 a 10 anos, tem criança de 10 a 14 anos e tem adolescente de 15 a 17 anos. Tá? Uma escola completa de educação básica, o que é um desafio para a alimentação escolar. Porque, como a gente tem um per capita que a criança tem direito, nutricionalmente, a receber diariamente, né, e a alimentação escolar é servida no mesmo horário, a gente tem que servir o chamado per capita médio. Tá? E esse per capita médio aí tem que fazer essa conta, né, do que come uma criança de 6 a 10 anos e do que come o adolescente, né, de 15 a 17 anos, que se alimenta certamente bem mais. Tá? São 520 mil estudantes, a gente serve diariamente mais ou menos 350 mil refeições por dia, são servidas na rede estadual, porque nem todos os estudantes fazem uso da alimentação escolar, então a nossa média é em torno de 350 mil, 7 milhões de refeições por mês e 70 milhões de refeições ao ano. O custo disso, o investimento disso, além daqueles 40 milhões que o governo do Estado recebe do governo federal, ele investe mais 95 milhões de reais na alimentação escolar por ano. Tá? Então, aqueles 40 milhões não é suficiente para a compra de gêneros, o Estado aporta mais 15 milhões para a compra de gêneros e ainda mais 60 milhões para o pagamento das demais despesas, que é exatamente merendeira, o gás, né, toda a parte de
de insumos que não estão agregados dentro do repasse do governo federal. É a segunda maior despesa da Secretaria de Educação, a questão da alimentação escolar. A primeira é a folha de pagamento, a segunda é a alimentação escolar e a terceira, o transporte escolar. Que sugestões, finalizando a minha apresentação, a gente daria para serem depois discutidas e debatidas aqui por vocês nesse seminário? A primeira delas seria a seguinte: as cooperativas, né, instalar armazéns e postos coletivos de armazenagem e distribuição, pelo menos em todas as 21 ADRs, né, que é o desenho hoje proposto, né, da configuração das ADRs, respeitando as associações de municípios. Bom, não vai ter ADR no futuro, mas terá a associação de municípios. A associação de municípios é perene. Então, no mínimo, uma estrutura a partir de associações de municípios, nós precisamos pensar em criar de armazenagens, de poder receber, tá, todos os produtos que a Secretaria de Educação compra e, a partir dali, fazer a distribuição, né, de todos esses produtos junto para as escolas. Nós queremos romper essa estratégia nos próximos anos. Aí nós temos que romper a estratégia da empresa terceirizada a fazer a entrega. Nós vamos precisar assumir a entrega a partir das cooperativas entregarem no ponto a ponto. Tá? Esse serviço, a partir da empresa terceirizada, foi uma alternativa que a gente encontrou em 2013, 2014, para efetivar a compra, mas ele precisa hoje avançar para uma alternativa em que as cooperativas possam, juntas, estabelecer uma estratégia de ter centros de distribuição e aí levar o produto de todas as cooperativas. Então, ao invés do Valdecir levar o da Coperfave, né, ele vai junto levar o das outras cooperativas que estão fornecendo naquela região e vai todo o produto, quinzenalmente ou semanalmente, ser entregue na escola, direto na escola da rede estadual. E, se possível, da rede municipal, e, se possível, no hospital, e, se possível, na penitenciária estadual, que também tem compra de produtos e demanda a compra de produtos para a alimentação dos presidiários. A Secretaria ampliar chamadas públicas, né, e colocar chamada pública em todas as 21 ADRs. Ou seja, ao invés de fazer 8 lotes, avançar para fazer chamada pública nas 21 ADRs ou nas 21 associações de municípios, né, regionalizando mais ainda a compra. Secretaria de Estado da Administração, viabilizar processo de chamada pública eletrônica. Nós estamos sofrendo demais com os processos na forma como a Secretaria da Administração nos possibilita fazer chamada pública. Muito truncado, muito demorado. Não dá para esperar 6 meses para lançar um edital e assinar contrato. Então, como é que a gente pode superar isso? Processo eletrônico, como faz o Estado do Paraná. Abrir a possibilidade de a gente fazer o cadastramento eletrônico, não ter que vir para Florianópolis, entregar um documento, né, escanear esse documento e mandar via meio eletrônico. Governo do Estado, incluir hospitais, batalhões da PM e presídios nas chamadas públicas. Ou seja, Secretaria de Educação fazer a sua chamada pública, mas o Governo do Estado ter a chamada pública também dos outros órgãos. Secretaria da Agricultura, EPAGRE, criar cadastro online de cooperativas da agricultura familiar, para o ADR, com respectivas estimativas e projeções da produção anual, incluindo a produção de orgânicos. Nós precisamos saber, de fato, qual é o montante da produção que as cooperativas têm. Em 2015, nós tivemos, graças à ajuda da EPAGRE, condições de fazer um grande levantamento de produtos que vinham da agricultura familiar. Mas isso precisa estar disponibilizado para nós de forma mais rápida, né, para a gente poder, inclusive, ter cotação de preços eletrônica e poder fazer isso de forma mais eficiente e eficaz. A SIDASC, né, assegurar a sanidade e a segurança dos produtos comercializados. Nós precisamos, né, cuidar disso com muita atenção. Basta, eu sempre digo para o pessoal das cooperativas, para a nossa nutricionista, né, dizia lá, enquanto eu era diretor, né, dessa pasta na Secretaria de Educação, basta uma denúncia, gente, de alguma cooperativa, de algum produto que foi mal produzido ou mal acondicionado para destruir um processo inteiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado na questão da sanidade dos produtos e dar segurança a esses produtos que vêm do campo para que chegue, de fato, como vem chegando até hoje, né? Corretamente produzidos, né? e que assegurem a segurança alimentar e nutricional das crianças. E, por fim, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria de Agricultura e Governo do Estado financiar projetos de fomento
a esse empreendedorismo na agricultura familiar, em especial nessa questão ligada à parte de logística. Eu deixo aqui o contato, tá, da Secretaria de Educação. Como eu disse, é essa gerência que faz esse trabalho aqui. Essas duas pessoas são pessoas que têm essa expertise lá, né, junto com o Alcinei, que está aqui agora, que está me substituindo lá. Tenho certeza que vão continuar com esse legado e aperfeiçoar esse legado gerado por essa união de esforços da Secretaria e mais as entidades que eu já citei aqui, para dar continuidade e aperfeiçoar esse programa. Tá? Eu agradeço o convite mais uma vez, né, do deputado Milton, tá, das cooperativas que são parceiras nossas aí, e espero que, de fato, a Secretaria de Educação, né, possa dar continuidade a esse trabalho, né, que é exitoso, que é reconhecido hoje por todos e que pode, sim, ser melhorado e agregar mais, né, valor a vocês e também à alimentação escolar. Muito obrigado. Agradecemos a participação do palestrante, senhor Rosmar Matiola, e convidamos para a palestra Situação, Perspectiva e Desafios para a Agricultura Familiar Catarinense. Currículo do palestrante: secretário de Estado da Agricultura, doutor em Economia dos Recursos Naturais e mestre em Ciências Agrícolas, possui graduações em engenheiro agrônomo, administrador de empresas e técnico agrícola. É filho de agricultor familiar, natural de Itapiranga e cresceu em Tunópolis. Aposentado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a IPAGRE, onde exerceu a função de extensionista rural e pesquisador, sendo chefe do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE, CEPA. Em 2010, foi convidado para ser secretário adjunto da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, onde permanece até 2018, sendo que no período de abril e dezembro de 2014 assumiu como titular da pasta. Com a palavra, o palestrante, excelentíssimo senhor, secretário de Estado, Ayrton Espiense. Bom dia mais uma vez a todos. Eu estava conversando com o deputado Milton Obos e vi que minha palestra está começando pelo minuto final, né? Era para ser 9h45, 10h15, exatamente no horário que nós estamos. Então, eu vou fazer um esforço para reduzir um pouco o tempo aqui, para depois não prejudicar o debate, que acho que é muito importante também. Mas foi sugerido, e para formar um contexto, né, de toda essa questão das compras da agricultura familiar e das compras institucionais por parte do governo, o lado da produção, né? E esse é o meu objetivo aqui, de apresentar rapidamente para vocês como é que está a nossa agricultura familiar, qual é o potencial de produção que nós temos, os desafios, né, para o desenvolvimento dessa nossa agricultura familiar. Então, a primeira coisa que a gente não pode olhar a agricultura familiar só pelo viés das compras institucionais. Na minha opinião, as compras institucionais são uma das alternativas de mercado para a agricultura familiar. É a cereja do bolo, deveria ser assim, né? Quer dizer, é um mercado de acesso privilegiado, digamos, que a gente pode construir, porque ele está sob nosso controle, das nossas instituições, dos governos de Santa Catarina. Mas o grosso mesmo, né, digamos assim, de mercado para a produção da agricultura familiar está no mercado nacional e no mercado internacional de alimentos. Primeira coisa importante que a gente tem que notar é que no mundo existe uma grande demanda por alimentos. Nós temos hoje 7,3 bilhões de pessoas no planeta, seremos 9,4 até 2050, 40% a mais de bocas para alimentar nos próximos 35 anos, né? Mas o consumo de alimentos deverá crescer 75%. Isso porque hoje tem quase 1 bilhão de pessoas desses 7,3 bilhões que vão dormir com fome porque não têm acesso ao alimento ainda. E a ONU tem um estudo que mostra, que eles chamam de regra dos $8 por dia. Até que a renda per capita das pessoas na família chegue a $8 por pessoa por dia,
todo o ganho de renda que eles vão tendo, ele vai ser prioritariamente gasto com o consumo de alimentos. E a Ásia, né, que tem a maior parte dessa população, está fazendo grandes progressos na renda, na industrialização e modernização de suas economias. E um produto que eles vão consumir muito vai ser justamente de proteína animal, que deverá praticamente dobrar. Então, nós estamos diante assim, de 3 grandes ondas de consumo por vir e que são muito animadoras para a nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar. A primeira onda é a própria China, que já tem aí 1 bilhão 350 milhões de pessoas e que quase tudo que nós compramos por aí de eletrônicos tem alguma coisa da China, né? Então, eles já são uma realidade atual. Logo em seguida virá mais 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que vão estar ávidos por comida, que é a onda indiana, né? E a Índia é um país que hoje ainda tem 1/5 da renda da China per capita, mas que é um país que fala inglês, um país que está se conectando através dessa economia da eletrônica e da internet, e eles estão participando fortemente disso. Depois vem mais uma onda que é justamente o continente africano. O continente africano tem 1 bilhão e 80 milhões de pessoas para alimentar. A maioria dessa população está abaixo dessa renda de $8 por dia e, portanto, na medida, aí nos próximos 30 anos, 25, 30 anos, essas 54 nações do continente africano também, certamente, virão forte para a demanda mundial. Então, nós temos, acho que, uma ótima oportunidade para crescer em termos de produção de alimentos. No Brasil, a agricultura familiar é muito importante. Nós temos 5,4 milhões de propriedades rurais e 83% delas, ou 4,4 milhões, são classificados como agricultores familiares na forma da lei da agricultura familiar. E o que é um agricultor familiar? É aquele que tem até 4 módulos fiscais de área de terra, né? Que aqui em Santa Catarina esse módulo varia de 7 hectares a 28 hectares, ele é definido por município. Florianópolis é o menor módulo, 7, Campos Novos, sei lá, vou pegar um exemplo, Lages, que é o maior, 28, então vezes 4 é a área limite para caracterização da agricultura familiar. Mas ela também tem outras exigências, como, por exemplo, ser explorada em regime familiar, contratando, eventualmente, até 2 unidades de trabalho de mão de obra, mas administrada por uma família. Então, aqui estão alguns números da agricultura familiar, dos quase 16 milhões, 16,5 milhões de pessoas ocupadas no espaço rural hoje, 12,8 milhões são classificados como agricultores familiares. Então, é realmente muito importante. E desses produtos que compõem a cesta básica dos brasileiros, sem dúvida, a agricultura familiar é a maior fornecedora, né, desses produtos. Então, a agricultura familiar é muito importante para o Brasil, ela produz muito e, principalmente, ela tem uma resiliência maior, pela própria diversificação e ter um maior controle da porteira para dentro, né, do seu processo produtivo, por isso que ela se recupera mais facilmente das crises. Bom, o nosso Estado. Aqui no nosso Estado, nós temos só 95 mil quilômetros quadrados, o que caracteriza aí 1,12% do nosso território. Somos o 20º estado em extensão, mas temos 7,1 milhões de catarinenses morando aqui. Somos a 11ª população. E a 6ª maior economia, né? Nosso estado tem uma economia de alta densidade econômica e alta produtividade. Não é mais, né, o tamanho do estado que caracteriza o tamanho da nossa riqueza, né? E das 195 mil propriedades economicamente ativas que nós temos no Estado, 90% tem menos de 50 hectares. E 84% dos nossos estabelecimentos são classificados como agricultores familiares. Então, como eu disse antes, nós, de fato, somos o Estado da agricultura familiar. E a agricultura familiar em Santa Catarina representa, a agricultura como um todo, representa 29% do nosso PIB. Vocês viram que o PIB de Santa Catarina, aí entre 250 a 270 bilhões de reais, 29% vem do agro, né, incluindo aí o setor florestal. 60% desse agro vem de proteína animal. Nós temos um processo de agregação de valor muito importante através da produção de proteína animal.
65% das exportações do nosso Estado vieram do agronegócio. Então, foi muito importante, principalmente nesse momento de crise que o Brasil passa, o agro segurou por estar conectado com a economia global. O nosso agro exporta muito, e como o mundo não está em crise, quem está em crise é o Brasil, eu sempre digo que essa nossa crise é uma crise made in Brasil, então nosso agro segurou as economias para sofrer menos do que a média do Brasil, justamente por termos uma agropecuária forte, né? Então, essa combinação animal com vegetal é que é muito importante. O que dá para dizer, em resumo, é que a nossa agricultura familiar não é sinônimo, nem deve ser sinônimo de agricultura pobre. A nossa agricultura familiar, ela é profissionalizada, ela é produtiva. O resultado está aqui, né? O Estado tem hoje o destaque como sendo o maior produtor de cebolas do Brasil, também o maior produtor de suínos, de maçã, pescados, ostras e mexilhões. Nós somos o único Estado que regularizou o uso do mar em forma de fazendas de maricultura. Somos também o segundo produtor de tabaco, de frango, de arroz e produtos florestais. E aqui encolheu um pouco, mas aqui o destaque também para a produção de leite, que nós já somos o quarto maior produtor de leite do Brasil, superando o Estado de Goiás. Bom, aí dá uma olhadinha nessa questão da população. O professor Matiola falava agora há pouco, né, da grande concentração da população de Santa Catarina no litoral, e principalmente no litoral norte, né? Então, o Estado de Santa Catarina se urbanizou bastante. Hoje, nós estamos aguardando o resultado do novo censo agropecuário, que todos vocês responderam recentemente, foi feito de outubro a 28 de fevereiro, e nós ainda não temos os resultados, mas estimamos que hoje a nossa população rural deve baixar de 15%, né? 85% urbano. E se olhar no passado, isso era muito diferente, né? Então, é muito mais gente para ser alimentada por menos gente que produz, né? Então, para quem produz, é uma grande oportunidade. Bill Gates, que todos vocês conhecem, ele fez uma menção o quanto é importante investir na agropecuária. Está provado que melhorar a produtividade agrícola é a melhor de todas as intervenções para reduzir a pobreza. Outras atividades também ajudam, mas investir na agricultura é o melhor de tudo. E vejam que o Brasil não entrou em convulsão, passando agora pela sua pior crise econômica. Nós nunca tivemos 3,5% e 3,6% de crescimento negativo no PIB na nossa história, né? E o Brasil não entrou em convulsão, graças à eficiência da agricultura, e principalmente da agricultura familiar. Nós conseguimos colocar alimento na mesa dos consumidores a preços cada vez menores, graças à eficiência da produção. Antigamente se dizia que a gente comia frango quando um dos dois estava doente, né? Quando tinha alguém na família precisando de uma canja ou quando tinha um frango doente, né? Mas hoje o frango, se o cara ficar aqui na esquina, aqui em Florianópolis, na esquina, limpando o para-brisa, né, e receber uma moedinha de um e de outro, ele pode passar no supermercado no final do dia, comprar um frango e levar para a sua família. Isso é uma coisa graças à eficiência e à produtividade da agropecuária, né? Nós temos que nos basear muito nesse triplo pé da sustentabilidade, o respeito ambiental, a eficiência econômica, o bem-estar de toda a sociedade. E quando envolvemos animais, a questão do bem-estar animal nos preocupa bastante, né? Manter a produção sem nenhum risco de crueldade, e a questão da segurança alimentar. E isso preocupa principalmente quando a gente compra produtos que passam por diferentes canais de comercialização para fazer com que quem consome esse alimento não esteja sendo submetido a riscos com agrotóxicos, agroquímicos, resíduos de antibióticos, a questão, por exemplo, de zoonoses, de doenças que podem passar para as pessoas. Então, nesse processo, inclusive de alimentação dos mercados institucionais, tem que ter uma grande preocupação do trabalho de segurança alimentar. O Estado investe nisso, né? Nós temos aqui a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, né, que hoje atua nesses 4 eixos: a pesquisa, né, os nossos investimentos através da IPAGRE, a extensão rural, que é levar conhecimento aos nossos produtores, em parceria com os municípios e o setor privado. O terceiro eixo é a defesa sanitária animal e vegetal, pela qual nós garantimos a sanidade,
a inocuidade, a segurança alimentar, e um conjunto de programas de fomento, através dos quais nós investimos em alavancagem de novas oportunidades ou proteção de setores que estão em dificuldade. Temos aí hoje cerca de 3.000 servidores atuando na IPAGRE, na SIDASC, na SEASA e na própria Secretaria. E o Estado investe 700 milhões de reais por ano. Quem acha pouco, só queria mostrar, dá 2,7% do nosso orçamento. O Paraná, que é um estado bem maior, tem o dobro de área, 199 mil quilômetros quadrados. O Paraná investe 650 milhões de reais em pesquisa, extensão, defesa e fomento, né? Menos do que Santa Catarina. Um destaque muito importante para Santa Catarina, que é justamente a importância da proteína animal desse nosso estado. Nós temos, na verdade, aquilo que nós podemos chamar de uma economia de 2 ciclos complementares. De onde vem a força da nossa agricultura familiar? De um lado, é justamente dessa capacidade de usar o solo adequadamente, com tecnologia, com produtividade, e acoplar um segundo ciclo econômico, que é o ciclo da produção vegetal, animal, em cima do ciclo vegetal, pelo qual nós criamos mais empregos em renda e agregamos mais valor. E quando se trabalha muito com produção animal, a importância da excelência sanitária. É claro que na defesa vegetal nós também temos grandes desafios, mas esse tique da excelência sanitária é o que tem nos aberto mercados, como, por exemplo, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, para a carne suína. Estamos trabalhando no México agora com uma nova opção de mercado, né? Isso se deve, por exemplo, ao fato de nós termos um certificado, como esse certificado de área livre de febre aftosa, que foi conquistado, aqui desarrumou um pouco nessa projeção, mas, de toda forma, o Estado trabalhou muito para conseguir abrir esses mercados através da sua excelência sanitária. Uma outra coisa que tem que ser lembrada, que o sucesso dessa conexão da agricultura familiar com os grandes mercados, que é o diferencial de Santa Catarina, ele tem um dos seus eixos justamente na capacidade de integração e parcerias, de todos os tipos. Aqui está representado o precursor desse processo, que foi, na verdade, o precursor mesmo é o tabaco, mas a suinocultura e a avicultura só tem a força que tem porque souberam amarrar os elos da cadeia produtiva para chegar no mercado internacional. Hoje, se você vai em Tóquio, vai no McDonald's lá, vai comer um hambúrguer de frango, provavelmente ele vem de Santa Catarina, pode ter saído lá da minha terra, Itapiranga, né? Mas por que isso? Como é que o agricultor familiar consegue colocar seu produto nos mais importantes mercados do mundo? Graças a uma organização agroindustrial forte que faz a grande diferença, né? E o outro vetor da força é o cooperativismo. Nós temos hoje 260 e poucas cooperativas ligadas ao sistema OSESC, que é a Organização das Cooperativas, que registra as cooperativas de Santa Catarina, e nelas dá para perceber a força do cooperativismo. Olha só, todas as cooperativas juntas, em 2004, faturavam 6,5 bilhões. E, em 2017, esse faturamento foi para 32 bilhões e 600 milhões de reais. Mesmo nos momentos de maior crise da economia brasileira, em que o PIB cresceu que nem rabo de cavalo, nossas cooperativas cresceram acima de 2 dígitos, acima de 10% nesse período, chegando hoje a quase 13% do PIB de Santa Catarina, passando por cooperativas, né? Então, é um negócio que realmente deu certo, né? Aí, quando não se é o maior, a gente tem que ser o mais organizado. E Santa Catarina faz isso, né? Uma outra coisa que nós fizemos, né, foi estimular o surgimento de novas agroindústrias familiares, né? Então, no estado de Santa Catarina, vou abrir esses aqui para correr mais rápido, né? Mas nós temos uma questão muito importante justamente dos grupos de agricultores. O associativismo de todas as formas gerando essas novas oportunidades de agregação de valor. O nosso programa SC Rural,
tinha por meta investir e estimular o surgimento de 500 novas agroindústrias familiares. Muitas delas, professor, que você apresentou agora, que são fornecedoras do sistema, surgiram dentro do programa de fomento estimulado pelo programa SC Rural, financiado com recursos do governo do Estado e do Banco Mundial, e que resultou em novas agroindústrias que também já se formam dentro de um novo arcabouço legal que nós criamos para fortalecer as cooperativas. E a logística é fundamental nesse processo. Como conectar o produtor com o mercado? O Estado, então, como falei, tem uma presença muito forte da produção animal. O Estado tem hoje a maior população de suínos. Eu costumo dizer que Santa Catarina tem um suíno para cada catarinense, mais ou menos, né? Para cada catarinense tem o seu, né? E frango, nós temos 205 mil, mas abatemos mais de 1 bilhão de frangos, porque somos o maior produtor de suínos e o segundo maior produtor de frangos do Brasil. E bovinos, temos aí meio bovino para cada catarinense, né? Um pouco mais até, 4,5 milhões de cabeças. Mas o interessante é que essa concentração está muito forte justamente na zona onde tem menos gente, né? Aqui está cerca de 1,5 milhão de pessoas, né? E está 72% dos suínos, 79% dos frangos e 52% dos bovinos. Hortaliças e frutas, né? Esse é um mercado muito positivo, promissor para a agricultura familiar. Por incrível que pareça, nosso presidente Glauco do Ceasa tem as estatísticas, né? Mas nós ainda abastecemos milhares de catarinenses com frutas, hortaliças, que poderiam ser produzidas aqui, mas que estão hoje vindo ainda do Ceasa de São Paulo, da produção de Minas Gerais, de Goiás, de Paraná, para abastecer Santa Catarina. Então, nós temos um espaço muito grande ainda para melhorar a renda da agricultura familiar com exploração desse potencial de mercado. Oportunidades também para a nossa agricultura familiar em novos negócios, né? As energias renováveis. É um grande mercado que está aberto, nossos produtores já estão investindo, principalmente em energia eólica, e agora, essa semana, esta casa aprovou a lei do biogás. Então, um grande esforço está sendo feito para transformar os resíduos dessa grande produção intensiva de animais na verdade, em mais riquezas, através da geração de energia do biogás e também dos adubos que resultam do biofertilizante que sai do processo de biodigestão. A fotovoltaica e as PCHs, né, são bastante importantes, né, no nosso processo. As eólicas são projetos de grande natureza, geralmente não tão aplicáveis à agricultura familiar. A produção orgânica, o Estado já tem uma legislação própria, né, para incentivar a produção orgânica e para incentivar as compras também de produtos orgânicos, porque é um nicho que realmente valoriza os produtos, né? Hoje, em média, 30% a mais pelos preços dos produtos orgânicos se consegue obter no mercado. Produtos rastreados, certificados, e que cumpram as condições de bem-estar animal, são mais valorizados, e nós temos muita biodiversidade e recursos naturais, inclusive as paisagens, a serem exploradas e transformadas em negócios no meio rural. Meio ambiente e desenvolvimento. Parece uma missão impossível, mas é possível, sim, termos um desenvolvimento que impacte menos o meio ambiente, e uma questão fundamental: não é não desenvolvendo que nós vamos proteger o meio ambiente, e sim usando a ciência, a tecnologia, o conhecimento e a razão para preservar. A miséria e a pobreza são perversos para o meio ambiente também. Nosso Brasil acaba de concluir, a maior parte foi prorrogada até 31 de dezembro desse ano, quem ainda não fez o CAR. Mas em Santa Catarina, o Cadastro Ambiental Rural está praticamente pronto, e numa primeira análise que a Embrapa fez, dos resultados, 61% do território brasileiro continua preservado. Em Santa Catarina, nós temos 30% do nosso território coberto com vegetação nativa. Apenas 8,9% da área do Brasil é usado com lavouras anuais, que são as mais impactantes, e 20% com pastagens, né? Então, acho que é bem possível a gente produzir preservando
e preservar produzindo. Então, se nós queremos participar desse mercado global, como eu falei lá no início, grandes oportunidades para gerar riquezas e desenvolvimento, nós não precisamos fazer isso às custas da degradação do nosso meio ambiente, porque seria um ato perverso contra as próximas gerações, contra nossos filhos e nossos netos, né? Deixá-los com um meio ambiente degradado. O grande desafio nosso na agricultura familiar de Santa Catarina é hoje seduzir os jovens a permanecer no campo. Nós temos muitas propriedades rurais que estão fazendo o ciclo da entropia dos seus donos. O ciclo da entropia, quem lembra da biologia, lá do 2º grau, deve ter aprendido, né? Todo ser vivo faz aquele ciclo. A gente nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre, né? A propriedade rural tem que fazer negentropia, que é negar esse ciclo da entropia, com a renovação, atraindo jovens para serem os sucessores. E não virar a propriedade do latinha, né, onde hoje tem só algum aposentado ou coisa assim, né? Então, a próxima geração de agricultores vai ser uma geração de agricultores por opção, por escolha. Os nossos agricultores, por acaso, aqueles que ficaram no campo por não ter empregabilidade urbana, estão se aposentando aí nos próximos 15 anos. Daqui em diante, nós vamos ter que seduzir os jovens a ficar. E o que nós vamos conseguir fazer para eles optarem pelo campo, né? Então, o que faria a balança pender para o meio rural? E aí, deputado Milton Obos, é geração de renda. Por isso que conectar a agricultura familiar com o mercado é fundamental. O jovem não vai ficar sem renda. Participação na gestão, um modelo de gestão que a gente quer fazer com que o jovem seja sócio da propriedade desde a mais tenra idade. A internet e telefonia, né, tem que chegar ao campo. Essa assimetria de acesso aos modernos meios de vida que hoje o meio urbano tem que chegar também ao meio rural. Estradas e casas de qualidade, essa questão do lazer e tempo livre, que tem na legislação trabalhista urbana, né? Humanização do trabalho, com modernização de equipamentos, máquinas para facilitar o trabalho, e reconhecimento e autoestima. Eu, quando entrei como extensionista, em 1981, em Presidente Getúlio, quando a gente tinha que desenhar, não tinha essas projeções modernas aqui, a gente fazia o álbum seriado, que eram cartazes que a gente desenhava. E quando você precisava desenhar um agricultor, como é que a gente desenhava, Alexandre? Né? Provavelmente uma enxada, né? Uma calça rasgada, um chapéu furado, uma bota, esse é o agricultor. O extensionista, a gente desenhava já um pouquinho mais apessoado, né? E o gerente do banco, então, quando era crédito rural, a gente desenhava já com uma gravatinha. Essa imagem, né? Esse estereótipo de que o agricultor é o símbolo do atraso, que o agricultor é o subdesenvolvido. Isso nós estamos desconstruindo no nosso Estado. Vai chegar muito em breve a hora em que as pessoas da cidade vão invejar as pessoas do campo no bom sentido, porque o agricultor não é o símbolo do matuto ou do subdesenvolvido. E hoje, nas nossas instituições, é totalmente proibido caracterizar um agricultor com esse viés, né? Não existe mais, nem nos nossos vídeos, nas nossas publicações, essa caracterização. Então, a importância de formalizar as relações. Quando se produz, além daquilo que a família consome, a única razão para esse trabalho de produzir é conseguir chegar ao mercado. Então, muitos agricultores sabem produzir, mas ainda não sabem vender. Esse processo de organização, de planejamento, né, de padronização, para dar essas garantias de oferta e de uma logística eficiente para chegar ao mercado, né, ter a escala conforme o mercado precisa ser formalizado. Os agricultores precisam parar de ter medo de formalizar compromissos. Por isso, como o professor Matiola falou, o processo começa com um contrato, né, de fornecimento. Contrato é compromisso. Compromisso, para poder assumir, tu tem que satisfazer essas condições, porque senão, lá na frente, o contrato quebra. Então, nós precisamos muito empreendedorismo e profissionalismo. Qualidade nas decisões que os agricultores tomam, fazer boas escolhas. Isso é a receita do sucesso, né? E, para concluir, né, o nosso agricultor profissionalizado ele é absolutamente imprescindível para a nossa cadeia de produção de alimentos. Do seu profissionalismo, né, vem a incorporação desses avanços tecnológicos, os ganhos de escala, de sanidade, de regularidade,
e qualidade e padronização para ser competitivo nos mercados globais. A tolerância da sociedade às externalidades se reduz cada dia. Por isso, precisamos de pessoas altamente qualificadas com o uso dos recursos naturais. Eu coloquei aquele diagrama lá da sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, para falar exatamente isso. De nada adianta produzir, alimentar a humanidade, se isso for feito às custas dos nossos recursos naturais, com a degradação, né? O setor tem respondido bem, incorporando tecnologias cada vez mais sustentáveis, né? E eu sempre reforço esse aspecto, né? Nós não podemos ter medo da modernização e da profissionalização, porque isso vai ajudar a alimentar o nosso mundo cada vez mais. E eu finalizo dizendo isso. Não é mais o tamanho da propriedade que define o tamanho do negócio da propriedade. Por isso que a agricultura familiar em Santa Catarina deixou de ser sinônimo de agricultura pobre. Nossas propriedades rurais são pequenas em tamanho, mas são grandes em potencial de geração de riquezas. 1 hectare de flores, vou pegar o extremo, né? 1 hectare de hortaliças, 1 hectare de piscicultura, pode gerar mais riquezas do que 100 hectares de milho, por exemplo, plantados para vender ao preço de mercado do grão. Então, é do conhecimento, é do capital, né, do acesso a capital e do profissionalismo é que vem a geração de riquezas no nosso meio rural. E se Santa Catarina consegue fazer isso hoje melhor do que o resto do Brasil, é principalmente ao conjunto, né, que envolve políticas públicas, assistência técnica, pesquisa, controle sanitário e, principalmente, o esforço de cada ente do setor privado, como as cooperativas, agroindústrias e organizações que fazem, né, a força dessa nossa agricultura familiar. Estamos muito longe dos limites. Nós temos o potencial para incorporar ganhos marginais gigantescos ainda, mas vai depender, claro, da nossa competência, né, da nossa capacidade de articulação. Então, eu deixo para isso por aqui, porque depois acho que certamente vocês vão fazer as suas perguntas, mas eu queria dizer o seguinte, que a agricultura familiar de Santa Catarina tem condições de abastecer o mercado institucional. Conectar, né, o produtor com o mercado é um desafio e é uma prioridade para nós podermos aproveitar todo esse potencial. Vocês viram que nós temos climas e relevos muito distintos no Estado. Temos culturas e tradições muito distintas. O saber fazer, né, tem uma diversidade muito grande em Santa Catarina. Por isso que eu acho que temos condições de atender todas as demandas que o mercado institucional precisa. E reforço novamente, são quase 1,5 milhão de refeições por dia que, de alguma forma, passam diariamente pelo mercado institucional de alimentos. Tá bom, pessoal? Obrigado.